Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu preocupado com o meio ambiente dizendo, abre aspas, entendo que nós, salvos por Cristo, não temos nossa cidadania neste mundo e que somos peregrinos nessa terra, esperando apenas Cristo vir nos buscar. Mas como devemos proceder diante de uma situação como essa das queimadas da Amazônia? Fecha aspas. Anos atrás, eu era um ávido evangelizador. Eu usava folhetos impressos produzidos com papel de árvores mortas. E hoje, nem tanto, porque eu evangelizo muito pela internet e raramente eu saio às ruas. Mas na época em que eu pegava condução para ir e voltar do trabalho, eu tinha os bolsos cheios de folhetos para distribuir pelo caminho. E também costumava visitar hospitais e escolas com o mesmo objetivo. Uma das cenas mais frustrantes que acontecia de vez em quando era entregar um folheto e a pessoa amassá-lo ou rasgá-lo bem na minha frente. Era alguém que odiava escutar falar de Cristo e queria deixar isso bem claro na minha cara enquanto sujava a calçada. Foi só muitos anos mais tarde que eu me dei conta de que eu já rasguei muitos folhetos e destruí muito material de evangelização sem perceber o que estava fazendo. Sim, porque quando Paulo abre a sua carta aos Romanos, ele fala do principal material de evangelismo que Deus escolheu para chamar a atenção dos homens desde o princípio, a natureza. Veja a passagem. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1, 18 a 20. Se eu danifico, promovo o dano, ou sou indiferente aos danos causados ao meio ambiente, eu estou literalmente rasgando o primeiro folheto evangelístico de Deus, aquele que ele usa até hoje para manifestar o seu eterno poder e a sua divindade pelas coisas que estão criadas. Por isso, o Salmo 19 conta como é feita essa evangelização, dia e noite, na qual não há linguagem nem fala. Ali diz assim, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Salmo 19, versículos 1 a 5. Quando os judeus perguntaram a Jesus a respeito do divórcio, ele ensinou uma lição muito importante que ia além do escopo da pergunta. Ele ensinou que devemos buscar sempre o modo como o Senhor estabeleceu as coisas no princípio para a vida na terra. Disse-lhe ele, disse Jesus, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Mateus 19, de 4 a 8. Se nós buscarmos qual foi a responsabilidade dada ao homem no princípio, encontraremos que foi a responsabilidade de um guarda florestal. Além de delegar ao homem a responsabilidade de dar nomes aos animais, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2,15. Nós seríamos considerados maus despenseiros de Deus se fôssemos indiferentes aos recursos que Ele coloca em nossas mãos. E esses recursos não são apenas financeiros para produzir literatura evangelística, viajar pelo mundo pregando o evangelho, não. São também recursos ambientais, para que as pessoas possam olhar para um cenário natural e dizer assim, uau, realmente existe um Criador.
Portanto, a resposta para a sua pergunta é sim, nós devemos nos preocupar e procurar preservar o ambiente naquilo que estiver ao nosso alcance. Afinal, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. E nós sabemos que muitas doenças, secas e fome no mundo são consequência do mau uso dos recursos naturais dados pelo Criador. Eu seria hipócrita se dissesse o contrário, porque até profissionalmente eu procuro oferecer algo nesse sentido com palestras que eu ministro nas empresas de meus clientes na Semana do Meio Ambiente. Eu não tenho a intenção de melhorar o mundo como se fosse durar para sempre, não, porque a minha intenção, como a de todo aquele que espera pelo Senhor Jesus, é viver de cajado na mão, de sandálias nos pés, ou seja, de malas prontas para a viagem. Mas o Senhor pode vir tanto hoje como daqui a 100 anos, e não seria uma atitude cristã eu deixar a cama sem arrumar, a louça por lavar e a casa suja. Sim, eu sei que o cristão não é do mundo, mas você não larga tudo bagunçado na casa em que você ficou hospedado, não é mesmo? Deus deu a Adão a administração da criação, mas ele falhou e entregou ao diabo essa posição, que foi chamado por Jesus, então, o diabo, de príncipe deste mundo, em João 12,31. Esse mesmo príncipe usurpador, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Entregue por quem? Pelos homens. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Ele prometeu a Jesus na tentação no deserto, em Lucas 4, de 5 a 7. Mas isso foi um motim, foi um roubo do comando, e não uma concessão divina. A intenção original de Deus para com o homem não mudou. Tanto é que um dia o Senhor irá restaurar a terra e reinar sobre ela como homem por 1000 anos, tendo a igreja, sua esposa, ao seu lado. Porque o Senhor consolará Sião, diz as Escrituras, consolará todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. Isso está em Isaías 51:3 e Ezequiel 36:35. O cristão que tem consciência de que a futura restauração da natureza, bem como a sua criação original, fazem parte do currículo do Senhor Jesus, já que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, em João 1,3, não tratará a questão do ambiente de forma leviana. Não. Nessa questão ambiental existem os biocêntricos, para os quais todas as formas de vida são igualmente importantes. Existem os antropocêntricos, que acham que o homem deva levar vantagem em tudo. E existem os cristocêntricos, cuja motivação maior não é a natureza e nem os interesses humanos a qualquer custo, mas a glória e os interesses do próprio Senhor. Afinal, tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses 1,16. Entendeu? A terra e toda a natureza foi criada para Jesus, para Ele. Apesar de entender que o cristão deva sim estar engajado em fazer o possível pela manutenção de um ambiente livre da degradação, você não me encontrará escalando petroleiros com bandeiras do Greenpeace, nem fazendo manifestações contra queimadas na Amazônia com o meu corpo todo pintado de girafas. Hoje, quando eu falo de meio ambiente nas minhas palestras, eu sou muito mais equilibrado do que eu fui quando era ativista ambiental. Sim, eu fui nos tempos de faculdade. Na época, eu ilustrava uma revistinha underground, literalmente impressa num porão, chamada Pensamento Ecológico. Ela era o veículo do movimento Arte e Pensamento Ecológico, que era formado por artistas plásticos, escritores, jornalistas, a maioria deles já morreu. Eu fui tão fanático nesse sentido que eu fui morar no mato, em Alto Paraíso de Goiás, assim que eu me formei em arquitetura. Eu queria colocar em prática as minhas ideias, plantar minha comida, fazer minha própria roupa e ficar ali cantando Refazenda do Gilberto Gil. E, curiosamente, eu ainda usava papel higiênico, produzido com árvores mortas. Talvez porque minhas bananeiras ainda não estavam crescidas e não tinham as folhas lá muito macias. Mas eu evitava o papel higiênico cor-de-rosa, por causa da tinta que agredia o meio ambiente. Eu aprendi isso com um ativista
ambiental da época da faculdade, que ele ensinava essas coisas, sempre falando com ar de sabedoria entre as baforadas do seu inseparável cachimbo. Se na época você encontrasse um cara com os dentes pretos, esse cara era eu, porque eu escovava os meus dentes com cinzas de berinjela, para não me contaminar com os produtos químicos contidos no creme dental. Olha só. O meu trabalho de graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em Santos foi um projeto de comunidade agrária utilizando tecnologias alternativas que respeitassem os recursos naturais e o meio ambiente. O assentamento habitacional e as pequenas indústrias que tinham no projeto previam o uso de tecnologias alternativas como geradores de biogás, energia eólica, energia solar e outros recursos renováveis, além de técnicas construtivas com materiais de baixo impacto no meio ambiente. Na época, não existia internet nem literatura nas bibliotecas sobre esses assuntos de energias renováveis e tecnologia alternativa. Então eu precisei importar livros dos Estados Unidos e da Europa para poder defender o meu trabalho, fazer minha pesquisa. Por isso hoje eu sei que muitos dos radicais que agitam bandeiras contra a destruição do meio ambiente fazem isso de iPhone no bolso, porque ninguém quer abrir mão do conforto tecnológico que é impossível de existir sem algum impacto ambiental. Essa é a verdade. Eletroeletrônicos dependem de recursos que estão no subsolo das florestas. Portanto, não se trata de uma questão de não causar impacto, mas de como minimizar o impacto. No caso específico dos protestos internacionais contra as queimadas na Amazônia, eu sugiro que você inclua nessa equação o interesse que tem muitos países naquela região. Não por causa das árvores, dos animais, mas pelo que existem recursos naturais debaixo da terra. Enquanto não for possível buscar minério na Lua, no cinturão de asteroides e em outros planetas, esta velha Terra continuará sendo a única despensa de recursos, e nem todos são recursos renováveis. Entre esses recursos estão 17 elementos da tabela periódica que são chamados de terras raras, que apesar de não serem tão raros assim quanto o ouro e outros minerais, são estratégicos para a indústria e tecnologias de ponta. A China, que é o maior produtor mundial hoje desses minérios, está invadindo a África por meio de acordos com países do continente africano, acordos do tipo, vocês me entregam o subsolo e nós construímos estradas, hospitais, escolas, aeroportos, fornecemos equipamentos, armas, etc. Então não seja ingênuo, achando que os governos estrangeiros estejam interessados em proteger bromélias e passarinhos. Não. Nos anos 70, o indigenista Orlando Vilas Boas já dizia que nações estrangeiras iriam querer transformar uma reserva de índios Yanomami, na Amazônia, numa espécie de território global, pertencente ao mundo e tutelada pelos Estados Unidos sob os auspícios da ONU. Em meados dos anos 90, foi lançado um livro com quase 1000 páginas, que tinha o título Thy Will Be Done, The Conquest of the Amazon, Nelson Rockefeller and Evangelism in the Age of Oil, por um autor chamado Gerard Golbe e Charlotte Dennett. O livro saiu no Brasil com o título Seja Feita a Vossa Vontade, a Conquista da Amazônia, Nelson Rockefeller e o Evangelismo na Idade do Petróleo. A sinopse do livro vai dar uma ideia, eu vou ler a sinopse e vai dar uma ideia para você como era o conteúdo. Abre aspas. Durante aproximadamente 4 décadas, 2 homens, cada um movido por um interesse, dedicaram-se a uma das mais complexas e espetaculares empreitadas de todos os tempos: conquistar a Amazônia. Nelson Rockefeller, herdeiro do Império Petrolífero, e Cameron Townsend, um líder protestante e visionário, uniram recursos e estratégias para combater o comunismo que se espalhava pela América Latina e evangelizar as populações indígenas. Por trás do esforço de ambos, formou-se uma rede de interesses políticos e econômicos que resultou num dos episódios mais escandalosos da política imperialista americana, com ataques à natureza, patrocínio de ditaduras, genocídios, exploração predatória de riquezas naturais e espionagem. Fecha aspas até aí. Segundo os autores do livro, através de uma rede de filantropia, Nelson Rockefeller teria proporcionado ao Wycliffe Summer Institute
dinheiro e acesso ao apoio governamental. Já o Wycliffe, por sua vez, com sua rede internacional de missionários, tornaria os nativos dóceis o suficiente para os seus territórios serem explorados por empresas estrangeiras e forneceria também informações críticas para esse avanço. Os missionários, na maioria das vezes, alheios aos acordos no topo da pirâmide, trabalhavam de boa fé na evangelização dos índios e seriam então inocentes úteis nesse processo. Talvez você se espante de eu, sendo cristão, trazer isso à tona. Ora, quando alguém se converte a Cristo, não precisa jogar o cérebro no lixo, não. E nem precisa ser fantoche de ninguém, de nenhuma organização também. Basta conhecer história cristã e saber que estratégias assim não foram inventadas por protestantes. Não. Os protestantes são filhos, como fala Apocalipse 2:23, são filhos de Roma. Abre aspas, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17:5. A Igreja Católica se apossou de terras em todo o mundo. E dependendo de onde você tenha uma propriedade, talvez nem saiba que tem uma sócia naquele imóvel, que você julgava até agora ser somente seu. Aquele terreninho que você comprou na praia não é todo seu, pois os primeiros 30 e tantos metros, a partir da linha d'água, pertencem à Marinha Brasileira. Ao fazer a escritura, você confirma a ciência e a anuência disso ao pagar um negócio chamado laudêmio, que é a taxa relativa ao uso dessa propriedade que pertence à Marinha. Algumas cidades, como Petrópolis, no Rio de Janeiro, têm o laudêmio destinado à família real, que é a proprietária original das terras. Em outras cidades, como no Rio de Janeiro, o pagamento é feito à Igreja Católica, que chegou primeiro, fincou bandeira nessas terras e falou, aqui, eu estou aqui, ninguém me tira. Se você quiser saber mais sobre isso, pesquise no Google laudêmio e enfiteuse. A palavra enfiteuse, aí você vai entender melhor que mecanismo é esse, não é? Então Roma foi professora nessa questão de conquistar o mundo, conquistar terras e conquistar também riquezas. Basta você olhar os museus do Vaticano, que nada mais são do que prova de pilhagens feitas em países de diversos lugares do mundo. Até aquele obelisco na praça principal de São Pedro ali, do Vaticano, é roubado do Egito. Não sei se foi Napoleão ou quem foi, que deveriam devolver para o Egito, porque faz parte das riquezas históricas do Egito. Um cristão dedicado a levar o Evangelho, ele pode ser sincero no trabalho que faz para o Senhor, mas se ele estiver ligado a alguma organização missionária, é bom que saiba que pode estar fazendo parte de interesses que são escusos e alheios às causas do Evangelho. Muitas dessas organizações têm ligações com governos e empresas, e os missionários não passam de peões num tabuleiro onde as decisões são tomadas por reis, rainhas e bispos, principalmente bispos. Os missionários simplesmente utilizam os recursos, barcos, aviões e outras benesses, porque eles parecem cair do céu. Mas não é bem assim. William MacDonald escreveu o seguinte, abre aspas, uma consequência da proliferação das organizações missionárias é que vastas somas de dinheiro são necessárias para os custos administrativos, sendo assim desviadas da divulgação direta do Evangelho. A maior parte de cada dólar que é doado às muitas organizações cristãs é usada para os custos de manutenção da organização, ao invés de ir para o principal objetivo para o qual os recursos foram doados. Fecha aspas. Um missionário que trabalhou para uma grande organização contou que apenas 9% das doações chegavam ao campo missionário. A maior fatia era para manter a estrutura organizacional que, na sua alta cúpula, precisa ter vínculos políticos, empresariais, para sobreviver. Se você atua no campo missionário, eu acredito que tenha a melhor das intenções e esteja realmente trabalhando, dedicado para o Senhor. Mas seria bom você manter o seu radarzinho ali ligado, para ver se não está servindo de fantoche para interesses políticos e empresariais. Eu lembro-me da tristeza de um evangelista no interior de Goiás que recebeu de bom grado até o equipamento de som que um político doou para ele. Mas ele ficou tão triste depois porque o político daí cobrou, né? E ele teve que se tornar cabo eleitoral daquele político na eleição seguinte. Quer dizer, o presente foi dado com segundas intenções.
Eu não sei se a queimada deste ano na Amazônia é criminosa ou não, mas eu sei que um raio é suficiente para começar uma grande queimada. E por incrível que possa parecer, algumas plantas precisam de queimadas para se multiplicarem. E a vegetação típica dos nossos cerrados existe graças às queimadas naturais que ocorreram ali há milhares de anos e continuam ocorrendo. Aquelas plantas não teriam as características que elas têm, ou talvez não tivessem nem sobrevivido, se não fosse pelo fogo. Apesar das fotos que nós vemos na mídia de bichinhos torrados, né, alguns animais saem também ganhando com as queimadas, porque a queimada renova o pasto, renova a vida, renova a produção de alimentos para alguns animais. Mas eu estou falando de fogo natural aqui, e não criminoso, de algum membro de uma ONG que pode ter enlouquecido por ter perdido os recursos que vinham do exterior para beber a sua cervejinha no botequim e discutir crimes ambientais. Um bom exemplo da parceria fogo-floresta é o das sequoias, aquelas árvores gigantescas na Califórnia. Quando foi criado um parque ali para proteger as sequoias, os bombeiros apagavam logo qualquer foco de incêndio, mesmo natural. Com o tempo, eles perceberam que já não brotavam novas árvores, e aí que descobriram que a semente da sequoia ela é tão dura, tão fechada, que ela precisa ser queimada para se abrir e dar origem a uma nova muda. Agora, os próprios guardas florestais promovem queimadas controladas para garantir a continuidade da floresta, senão teria desaparecido a floresta das sequoias. Eu não tenho ilusões quanto à total restauração da natureza. E também sei que mesmo depois que o Senhor voltar e restaurar a terra para Israel e os gentios viverem nela por 1000 anos, enquanto a igreja estará reinando com Cristo a partir do céu, tudo o que existe hoje no frigir dos ovos, o que existe hoje, céus e terra, serão destruídos pela maior queimada de todos os tempos, uma queimada promovida pelo próprio Criador e dono de todas as coisas. Veja a passagem: os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. 2 Pedro 3, de 7 a 14, e Apocalipse 21, versículo 1. Agora, se alguém quer mesmo preservar a natureza a todo custo, então é melhor seguir a opinião dos adeptos do antinatalismo, que prega que ninguém mais tenha filho. Pare de engravidar, pare de ter filhos. Eles alegam querer evitar que as crianças cresçam para viver uma vida de frustração, como deve ser a vida desses propagadores desse movimento, né? E eles também alegam que é para a humanidade ser extinta no final. Ninguém tendo filho, um dia acaba, né? E aí o meio ambiente naturalmente restaurado. Olha que coisa linda, né? Bem, até agora não se tem notícia de algum antinatalista que não tenha nascido. Todos eles nasceram. Todos eles nasceram e saem por aí fazendo de suas frustrações uma bandeira com a desculpa de lutarem pela preservação do meio ambiente. Bom, eu acho que só as girafas da Amazônia é que vão embarcar na conversa deles. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.